Amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações da Copa. Copa do Mundo não é feito só de imagens bonitas, de gols, né? De situações ali que se comenta pela beleza, né, do futebol. A Copa do Mundo agora tem passado um momento delicado, um momento político, gente. O presidente Donald Trump interferiu, pediu ao Infantino que a expulsão do Balogun diante da Bósnia-Herzegovina fosse revertida. E sabe o que é pior? Ela foi revertida pelo Comitê Disciplinar de Arbitragem da FIFA num ato inédito aí perante a Copa do Mundo. Desde que se instituiu o cartão vermelho em 1970, isso jamais tinha acontecido. E ele acatou, mas disse que não foi ele. Passou a responsabilidade para o Comitê Disciplinar, dizendo que ele é um comitê independente de 18 membros. Mas nós sabemos que não é isso, isso repercutiu mundo afora e ele depois ainda teve a coragem de agradecer pelo que aconteceu. Antes de ver aí a matéria que o Jornal Nacional fez, que eu vou trazer para você, vamos ver como é que repercutiu nas notícias isso daí, como reagiu a UEFA e a União Europeia. Bom, o primeiro ato foi aqui, né? Casabranca liga para a FIFA por revisão do cartão vermelho de Balogun, diz jornalista, né? Aí a União Europeia rebateu, né? E cobrou fair play após a intervenção de Trump em caso do Balogun na Copa do Mundo. A UEFA detonou a decisão da FIFA sobre o Balogun após ligação de Trump injustificável. E lá a UEFA falou assim, quando a certeza das regras não é mais garantida por seus guardiões, a integridade do esporte fica em risco e a credibilidade de uma competição é prejudicada. Expressamos nossa incredulidade diante de uma decisão tão sem precedentes, incompreensível e injustificável, afirmou a UEFA em comunicado nesta segunda-feira. Então você viu que o negócio foi mesmo para os órgãos políticos, a União Europeia rebateu, aí a UEFA, que é um órgão desportivo, claro, defendendo a sua seleção, a seleção da Bélgica reclamou. A Bélgica reclamou junto ao próprio comitê disciplinar, pedindo anulação dessa reversão, e não foi atendida, tá, gente? Isso que aconteceu. Mas tem algo que aconteceu que não foi falado aqui, nem na matéria do Jornal Nacional, que eu vou trazer depois da matéria do Jornal Nacional para você entender direitinho. Vamos à matéria do Jornal Nacional. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump confirmou hoje que pediu ao presidente da FIFA a revisão do cartão vermelho aplicado a um jogador americano. Os Estados Unidos enfrentavam a Bósnia-Herzegovina na segunda fase da Copa, quando Folarin Balogun pisou no tornozelo do adversário numa disputa de bola. O americano foi expulso pelo árbitro brasileiro Rafael Claus e estaria fora do jogo de hoje entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas. Ontem, a FIFA comunicou que revogou a suspensão do jogador. Hoje, o presidente americano contou que no dia seguinte ao jogo, ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e pediu a revisão do cartão vermelho aplicado ao atacante. Mas afirmou que não tem nada a ver com a decisão da FIFA. And I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. O presidente da FIFA declarou que a revogação da penalidade foi decidida por um comitê disciplinar. Esse comitê tem 18 integrantes, mas apenas parte deles participa de cada julgamento. Quando um jogador toma cartão vermelho, automaticamente fica suspenso no jogo seguinte. No caso de Balogun, o comitê decidiu trocar a punição por um período de avaliação de 1 ano. Durante a entrevista, Donald Trump criticou o árbitro brasileiro. Classificou como suspeita a performance de Rafael Claus. Em nota, a Confederação Brasileira de Futebol defendeu o árbitro. Afirmou que Rafael Claus é reconhecido mundialmente como um dos melhores em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol.
A comissão de árbitros da Conmebol destacou o profissionalismo e a integridade do árbitro brasileiro. O caso é sem precedentes em Copas do Mundo desde 1970, quando o cartão vermelho foi criado, e levantou questionamentos por parte da União Europeia e da entidade que rege o futebol na Europa a respeito de uma possível interferência política no esporte. A UEFA, que representa as seleções europeias, disse que a FIFA cruzou uma linha vermelha e afirmou que a decisão é incompreensível e injustificável. Em rede social, o comissário europeu para assuntos esportivos escreveu que as questões do esporte cabem às entidades esportivas e não aos políticos. A Bélgica entrou com um recurso contra a suspensão do cartão vermelho, mas o Comitê de Apelações da FIFA rejeitou o pedido. A FIFA se manifestou agora à noite sobre as críticas da UEFA e da União Europeia. Afirmou que o comitê de disciplina é independente e que o regulamento permite que o jogador fique num período probatório sem que tenha que cumprir imediatamente a punição pelo cartão vermelho. Uma das coisas que a matéria não trouxe é que o Donald Trump agradeceu via Twitter, né? Dá uma olhadinha aí em inglês, né? Como está traduzindo para o português, ele disse aí: obrigado à FIFA por fazer o que era certo e reverter uma grande injustiça, presidente Donald Trump. Então ele considera que era uma injustiça, que para mim é um absurdo. Eu não sei para você, você comenta aí, né? O que você achou. Se você achou que é normal, ok. Mas se você acha que é um absurdo, comenta aí. Você acha que essas decisões políticas devem interferir no futebol? Eu lá atrás com meu papai e com a minha mamãe, sempre disseram assim, ó, é importante tomar cuidado para que política, religião e futebol não se misturem. E eu vejo cada dia mais que eles tinham razão nisso daí, né? Porque virou bagunça, né? Abriu um precedente enorme, né? E por que isso tudo aconteceu? Porque o Donald Trump pediu, né, para a FIFA para reverter a expulsão? Porque chegou ao Donald Trump através do Scott Goodwin, que é um grande gestor de investimentos nos Estados Unidos, que faz grandes doações à Federação de Futebol Estadunidense. Ele falou com o Donald Trump que viu uma matéria no The New York Times, né? E no The New York Times, lá, o que aconteceu? Eles colocaram meio que uma fake news, dizendo que o Klaus era investigado no Brasil, numa CPI em 2024. Agora, sabe por quê? Porque o John Textor, em 23, levantou a possibilidade de estar havendo interferência da arbitragem nos jogos do Brasileirão. Aí foi feita uma comissão no Senado, né? E chamou, inclusive, o Textor, a Leila lá, e convidou o Klaus. Não colocou o Klaus como suspeito. O Textor colocava o Klaus como suspeito porque a federação colocou ele e a Daiane Muniz 11 vezes para apitarem juntos os jogos do Brasileirão. E já o que chegou mais próximo foi uma outra dupla, segundo ele, que foi colocado por 3 vezes. Na realidade foram 6, mas longe das 11 ainda. Isso levantava suspeitas, segundo o Textor. Lá no Senado chegou-se à conclusão que não havia nada que chegasse a uma evidência que botasse ali em dúvida o trabalho do Klaus e da Daiane. E depois o STJD também pegou, não tem nada contundente, não tem nada que prove isso, e arquivou o caso. Então o Klaus nunca foi suspeito, nunca foi investigado. Ele foi convidado à CPI para ser testemunha e ele, na ocasião, não foi, não aceitou o convite. Ele era convidado e não era parte de um processo. E quem foi na época foi o CNM, que era o presidente da comissão de arbitragem. O The New York Times fez essa matéria falando sobre isso. Esse cara distorceu e levou para o Trump. E o Trump pediu ao Infantino botando suspeitas sobre o árbitro brasileiro. Você sabia disso? Se não sabia, ficou sabendo agora. E claro, né? Se você achou isso um absurdo, comente aí. Se você achou correto, também comente, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer, né? E a ter mais visualizações para a gente continuar fazendo um trabalho legal como esse. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!